Supõe isso. E eu queria ler com você Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. A palavra de Deus nos diz assim: eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Muito bem, queridos, eu quero trazer uma mensagem para você. Nós vamos refletir juntos sobre a nova vida em Cristo. Tenho me desafiado, com a ajuda muito grande da minha esposa, a me exercitar, né? Estou nessa luta já há bastante tempo. Uma Jussara de vez em quando me manda mensagem assim: e aí, pastor, fazendo exercício? Acho que já me mandou umas 2 mensagens. Diz para ela que eu vou mandar foto de vez em quando. Falei: hoje eu fiz, mano. Acho que eu nunca mandei. E, na verdade, desde que comecei as lives de oração na segunda-feira, acordo cedinho, venho para cá, já estou aqui mesmo, né? E começo a caminhar. E aí a Evelyn tem pego um gancho nisso e falou: vamos continuar na terça, na quarta, na quinta. E eu fiquei pensando que na live de segunda-feira eu digo, né? Tenho dito isso, acho que nas 3 que já fiz, falei: não faça esse momento de oração só na segunda, né? Tem que orar todo dia, comece seu dia na presença do Senhor. Aí eu falei: então não vamos caminhar só na segunda-feira, né? Vamos caminhar na terça, na quarta, na quinta. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque eu gosto, né, de caminhar. A gente, depois que vai, preguiça danada de sair de casa, mas depois que a gente vai é gostoso. E eu tenho o costume de ir ouvindo alguma coisa, né? Eu coloco ali um foninho de ouvido e vou ouvindo, às vezes alguma música, mas na maioria das vezes, quando faço caminhada, eu gosto de ouvir mensagens. E um podcast, alguma coisa. E eu, essa semana, estava caminhando e ouvi uma mensagem, um podcast, uma conversa entre 2 pessoas. Um pastor, não vou falar o nome dele, um pastor bem conhecido, pastor Batista, camarada muito inteligente, muito capaz, conversando com uma pessoa num podcast. E o título do vídeo estava de alguma coisa assim, um Jesus que você nunca conheceu. É uma perspectiva diferente sobre o Jesus que você nunca conheceu. Eu fiquei interessado no assunto, visto quem estava falando, cliquei e fui ouvir. E, queridos, assim, a pessoa é muito inteligente, é um pastor conhecido, que tem uma capacidade intelectual, um conhecimento filosófico, teológico muito grande, uma capacidade de argumentação muito grande. E fala coisas muito bonitas que muita gente gosta de ouvir.
mas que particularmente acredito que existem equívocos enormes em relação a que a palavra de Deus nos ensina. Agora, estranhamente, é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Mas muitas coisas vão acontecendo e a vida que a gente vai vivendo, que nos segue, nós todos estamos sujeitos a isso, né? A nos enganarmos e nos enveredarmos por caminhos movidos por um pensamento, por uma ideologia que vão formando coisas em nós, que por mais inteligente que a pessoa seja, às vezes começa a falar coisas completamente distantes daquilo que é verdade, de forma óbvia, né? E eu acho que esse pastor ele tem ido por esse caminho, e infelizmente. Embora muito do que ele diga é muito importante, faz a gente pensar. Então, ele, no seu podcast ali, estava falando sobre pecado, e o entrevistador questionou a questão da relativização do pecado, e ele estava dando a opinião dele em relação a isso, como as pessoas, através de uma religiosidade engessada, não compreendem bem o conceito de pecado. E aí eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas um assunto teológico até bem complexo. Ele citou alguns pensadores conhecidos, e a palavra e a fala dele é muito interessante. E eu estava ouvindo, e aí eu vou falar do meu testemunho e perguntar se você consegue ter isso na sua vida, porque isso é importante. Eu estava ouvindo e muitas coisas que ele disse eu achei interessante, mas muitas eu não achei interessante e não concordei. Mas por quê? Porque eu acho diferente dele? Porque à medida com que ele falava, me vinham à mente textos da palavra de Deus, trechos da palavra de Deus, e eu pensava assim, tá, ele disse isso, mas e aquele texto? Tá, ele falou isso, mas e quando Paulo falou aquilo? Queridos, por isso é importante a gente conhecer a palavra de Deus, a gente ter a palavra de Deus dentro de nós, porque não é a minha opinião, ou o que eu acho, ou a construção intelectual de um raciocínio. Isso faz parte, eu também faço isso, nós temos isso em nós. Mas a palavra final é a palavra de Deus, e ela precisa ser o alicerce. Às vezes nós construímos coisas muito bonitas, e a pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ela ouve aquilo e fala, puxa vida, é verdade esse negócio. Mas será que é verdade? O que é que a palavra de Deus fala? E eu me lembrei desse texto que eu li para os irmãos. Porque, queridos, tem ganhado força no meio evangélico, através de expoentes assim conhecidos, bíblicos, que têm uma influência muito grande, a relativização do pecado, o amor de Deus que está sobre todas as coisas, que é maior do que tudo, e isso é verdade. Então, a construção do pensamento, ela parte de um princípio que é verdadeiro, mas aí, como isso na sociedade hoje é uma coisa um pouco difícil e encontra alguns entraves, vão se buscando mecanismos na nossa mente que vão relativizando a nossa vida com Cristo. Vão relativizando o que Jesus, de fato, fez na vida de uma pessoa que é restaurada. E eu ouvia as palavras, eu ouvia o que aquele pastor dizia, e eu ficava, assim, em alguns momentos, assim, acho que caminhando e rindo, né? Eu acho que eu ia andando ali, dando risada de vez em quando, porque eu pensava assim, rapaz, esse camarada está confuso, ele está em crise, porque ele mesmo, no que ele está dizendo, algumas vezes tem grandes contradições, porque no próprio argumento que ele apresentou antes, ele desconstruiu no que ele aplicou aqui. Por quê? Porque o cara está em crise, porque ele pastoreia uma igreja onde ele caminhou com esse caminho que é esquisito, meio distante da palavra de Deus, e agora ele meio que tem que sustentar isso, mas ele também conhece a palavra, e a gente vai vivendo um mundo meio estranho ali, onde você tem que ficar equilibrando aquilo que de fato Deus quer que a gente faça, que a palavra de Deus é clara em dizer, com um mundo que não gosta muito disso. Esse desafio, irmãos, nós todos vivemos. Eu não quis citar o nome da pessoa aqui, porque eu não estou de forma alguma falando mal dele, nem é uma reflexão que eu fiz e um cuidado que eu fico pensando que eu preciso ter com a minha vida, porque todos nós somos tentados a nos adaptar de forma errada, às vezes, àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E a palavra de Deus, ela precisa ser o alicerce, ela precisa ser de onde nós nos fundamentamos.
E eu fiquei me fazendo essa pergunta, assim, né? Será que os irmãos da minha igreja, quando ouvem uma coisa assim, eles são capazes de se lembrar de textos e de coisas que Deus fala, que estão claramente escritas na palavra de Deus, que são contrárias a isso? Nem sempre é fácil, assim. No assunto de hoje, que eu vi lá, era um assunto bem fácil de você se lembrar. Mas às vezes é meio complexo, eu entendo isso. Mas é a ação do Espírito Santo, a partir do que eu conheço na palavra de Deus, que vai falar, que vai agir no meu coração. Eu preciso crer nisso. Então, quando eu conheço, quando eu tenho intimidade com a palavra, quando eu amo a palavra de Deus, e o Deus que revelou esta palavra, eu vivo com discernimento e orientação do Espírito Santo para que esta palavra me guie. Muito rapidamente, queridos, quando a gente olha para esse texto de Efésios que eu li para os irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, aliás, usei um texto de Efésios no capítulo 6, na segunda-feira de manhã também. Esta é uma carta muito importante, escrita para uma cidade grande, né? Uma cidade cosmopolita, um centro comercial muito importante. E nessa cidade muito grande, o que mais assim era característica dessa cidade é porque Éfeso era o epicentro da maioria dos deuses gregos. Então, diversos templos pagãos existiam nessa cidade com diversas práticas dos deuses gregos, né? Não era só um ou outro mais conhecido, mais famoso, mas existiam muitos assim, procedimentos ali religiosos na cidade de Éfeso a partir dos templos para esses diversos deuses. E o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, quando para na cidade de Éfeso, ele permanece ali por um tempo. O capítulo 19 do livro de Atos vai narrar assim, a chegada do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso. E você vai perceber que o apóstolo Paulo permanece ali e há uma grande transformação, né? Muitas pessoas se convertem na cidade de Éfeso, que é uma cidade muito difícil, muito desafiadora para o evangelho de Jesus. Né? Ali não é, o contexto, queridos, não é aquela perseguição aos cristãos que Roma fazia. Porque Roma perseguia os cristãos, não gostava, temia os cristãos. E Éfeso, o desafio era um pouco diferente disso. Porque houve perseguição ali também, mas era, na verdade, um ambiente hostil à mensagem do evangelho, as muitas características religiosas diferentes que existiam ali. Então, era muito complicado, muito desafiador. Mas o evangelho é o quê? É o poder de Deus. O poder de Deus. É Deus quem fala através do evangelho, da mensagem do evangelho. É o Espírito Santo quem fala. Está para muito além da capacidade humana da pregação. O apóstolo Paulo chega a essa cidade com o poder de Deus, que é o evangelho de Jesus. E muita gente se converte. E a Bíblia não vai dar muitos detalhes a respeito disso, mas é óbvio pensar que os cristãos que permanecem ali, que vivem na cidade de Éfeso, que se convertem, eles vivem um ambiente difícil, desafiador, onde eles são questionados na sua fé e são desafiados a viver uma vida diferente, porque o evangelho de Jesus propõe essa vida diferente. E é exatamente isso que Paulo faz escrevendo uma carta aos cristãos em Éfeso. Passou um tempo, Paulo continuou sua viagem, fez outra viagem missionária, foi preso, está em Roma preso. E quando ele está em Roma preso, ele começa a escrever algumas igrejas pelas quais ele tinha passado para reforçar questões, alimentar ali a fé daqueles irmãos. E muitas dessas coisas também a partir de relatos das pessoas que visitam Paulo na prisão e vão contar e relatar para ele o que está acontecendo no mundo. E ele, então, escreve a carta aos irmãos em Éfeso. E a carta de Éfeso, até o capítulo 3, ela é uma carta que vai falar sobre a novidade de vida em Cristo. E o que é que o cristão recebeu e ganhou de Jesus com esta nova vida em Cristo. Né? Se você ler aqui o capítulo 2, verso 11, um pedaço aleatório aqui. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feitas no corpo por mãos humanas. É que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo.
Um exemplo rápido aqui do que até o capítulo 3 o apóstolo Paulo está dizendo. O que é que vocês ganharam com a nova vida em Cristo Jesus? Quando o capítulo 4 se inicia, Paulo agora entra num aspecto prático. Portanto, mais ou menos com o que acontece em Romanos, até o capítulo 11, é a obra de Cristo, e do 12 em diante, o que isso significa na vida prática. Então, para aquele contexto desafiador de Éfeso, ele começa o capítulo 4 falando, então, agora sobre coisas que nós precisamos viver e ser, porque agora nós somos nova criatura. Porque agora o Espírito Santo que nós habita nos permite viver coisas novas e diferentes na direção e orientação do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele não é o apóstolo aos gentios. Os irmãos não lembram desse título que é dado ao apóstolo Paulo? Ele é um apóstolo aos gentios. E olha como ele começa esse versículo 17 do texto que nós lemos. Assim eu lhes digo no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Como se ele estivesse agora desprezando os gentios. Ele não está desprezando os gentios. Ele nunca desprezou esses pecadores. Na verdade, ele é conhecido como o apóstolo aos gentios, porque ele foi no meio desses pecadores. Falar para eles o que é o Evangelho de Jesus, mostrar o que é o Evangelho de Jesus com a sua própria vida e pregar o Evangelho de Jesus. Ele ama os gentios. Ele lutou por isso. Mas aqui nesse texto ele está dizendo, mas calma, o gentio tem que deixar de viver aquela vida e agora ele precisa mudar de vida. Porque a vida agora é diferente. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. E lembre-se, ele está falando do contexto da cidade de Éfeso. As pessoas com quem vocês convivem aqui na cidade onde vocês são cristãos agora, são pessoas que estão obscurecidas no seu entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Realidade espiritual daquela época. Irmãos, nós vivemos a mesma coisa hoje, não é diferente. As pessoas não querem saber de Deus. Dessa época também não queriam, não. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos se adaptar ao jeito que eles vão viver ou vamos manter firme aquilo que Cristo pediu que nós fizéssemos? É isso que Paulo está falando aqui. A gente podia já fechar e encerrar a mensagem. Porque é exatamente isso, queridos. Versículo 20, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui, vamos lá. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim precisa mais do Senhor. Esta é a proposta do Evangelho de Jesus. E não existe, queridos, aqui nenhum tipo de contradição ou nenhum tipo de embate com a pregação do Evangelho e o amor aos chamados gentios no contexto aqui do Novo Testamento, a quem não vive de acordo com o Evangelho de Jesus. Embora eu admita, irmãos, e isso é uma verdade que nós precisamos também trabalhar e refletir sobre isso e pensar, a igreja hoje tem sim dificuldade em lidar com o pecador. Muita gente, muito crente não ama e julga e tem essa questão de olhar para um aspecto de pecado na vida de um e de outro, seja ele qual for, e se colocar na posição de juiz. Isso está errado. A Bíblia não ensina a gente a fazer isso. Jesus é o justo juiz. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que chegar às pessoas, nós temos que acolher as pessoas como elas estão. E eu admito que nós não estamos sabendo fazer isso. Agora, isso não significa que nós temos que deixar, para podermos acolher, para podermos entender e compreender, nós temos que deixar de fazer aquilo que é extremamente claro. É ensinar a nova vida em Cristo, a revestir-se do novo homem criado na semelhança de Deus. O versículo 25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo,
pois somos todos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Queridos, já viu crente irado? Crente que para pegar o evangelho de Jesus, ele parece que ele está soltando fogo, assim, ele transborda a ira, né? Esse negócio não é muito por aí. Calma, apazigue o coração de vocês. Cuidado com o tratamento entre as pessoas. Mentira. Ah, mas eu sou assim. Tá, você é assim, mas o Espírito Santo de Deus que habita a sua vida, ele não é assim. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, benignidade, né, mansidão, domínio próprio, longanimidade, características de Deus vão aflorar dentro de você, porque a nova criatura, ela tem isso. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Eu acho interessante que ele diz, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Né? Ele, além de falar, não furte mais, trabalhe, faz algo de útil. E recolhendo ali, ganhando riquezas por fazer algo de útil, não se esqueça de quem precisa, porque você está ganhando isso para poder ajudar alguém. Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A palavra que sai da boca do crente precisa conceder graça aos que ouvem. Eu já disse isso aqui numa mensagem, inclusive, por isso posso repetir, né? No culto de domingo, não sei se devia ter feito isso, mas já fiz, que alguns anos atrás eu saí de um grupo de WhatsApp de irmãos da nossa igreja que falava de futebol, porque eu me incomodei com as palavras torpes que saíam da boca dos irmãos da igreja naquele grupo. Eu falei, não dá para ficar aqui, eu vou sair desse grupo. E eu espero em Deus que isso tenha mudado, porque quando eu saí e falei porque estava saindo. Porque não dá para ser assim. Não dá para ser assim. E a gente vai achando que dá para dar um jeito. Gente, não dá. Isso não é uma questão de um Deus chato que está nos tolindo de ser felizes. Não é. É o Deus que criou a mim, a você, criou todo mundo, que sabe o que é melhor para nós. Se essas coisas fossem de fato boas para a humanidade estava aí feliz e perfeita. Olha para a humanidade. Olha para as mazelas que o mundo traz. É fácil a gente enxergar essas coisas. Livrem-se de toda amargura, indignação. Já viram crente amargurado? Ah, não, pastor, isso aí não tem, não. Então, talvez você não conheça, mas eu conheço alguns. O camarada parece que vive amargurado. Parece que chupou limão, acordou, já chupou limão e vive a vida chupando limão. A vida não precisa ser assim. Ah, mas é difícil, é complicado, porque não sei o quê. Camarada, o Espírito Santo de Deus que habita a sua vida precisa mudar isso em você. A gente não pode ser assim. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, a vida em Cristo é uma nova vida. E eu e você não somos capazes desta nova vida sem o Espírito Santo de Deus que em nós habita. Então, é maravilhoso a presença de Deus e viver esta nova vida ao lado do Senhor. Precisamos aprender algumas coisas no que diz respeito a entender o pecador e a amar mais o pecador? Acredito que sim. Acredito que muitas vezes nós não sabemos exatamente como fazer isso e nos colocamos numa posição de que eu sou melhor ou mais santo. Deus não fala isso. Isso a palavra de Deus não fala. Ele fala que nós temos que buscar santidade, mas não que eu sou melhor do que alguém. Não, não é isso. Agora, isso também não exclui o fato de que, uma vez salvo em Cristo Jesus, eu preciso sim abandonar uma vida que antes era diferente da vida em Cristo Jesus. E o Deus maravilhoso que nos criou está em nós, nos ajudando a viver isso. Se você avançar o capítulo 5, e eu não quero continuar aqui,
Mas você vai ver textos lindos a respeito disso. Ó, o capítulo 5, vamos ler só o comecinho. Ó. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Olhe para a minha vida, olhe para a sua vida, olhe para a vida de alguém. Não julgue esta pessoa, mas olhe para você e pense que você precisa ser um imitador de Deus. E eu preciso, no processo de ensino e discipulado, ensinar a pessoa, ainda que pecadora, ainda que falha, como eu sou, a sermos juntos imitadores de Cristo. E se há alguma conduta que desagrada a Deus, o Senhor vai nos ajudar a viver, a mudar isso. Em relação à imoralidade sexual, olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. E eu infelizmente tenho que dizer isso para os irmãos, repetir isso que já disse no início. Tem crescido entre os cristãos uma teologia que tem abarcado um jeito de ser possível essas questões de imoralidade sexual, de cobiça, de impureza. A Bíblia é clara, queridos. Não tem como olhar para esse texto e não entender que a Bíblia é clara. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. A vida do cristão precisa ser uma vida diferente. E, meus queridos, Paulo está escrevendo a esta igreja em Éfeso, e eu quero terminar lembrando você do que eu já disse no início. Uma igreja que vivia um desafio grande nesta área. Por isso ele está reforçando isso no coração desses irmãos e incentivando-os a viver esta vida, que Deus está com eles, o Espírito Santo de Deus está com eles. Não entristeçais o Espírito Santo, diz o texto que nós lemos. Não entristeçais o Espírito Santo. Esta palavra é para mim e para você, e para todos os tempos, até a volta de Cristo. Não importa o contexto em que nós estejamos vivendo, a vida cristã é essa. E nós precisamos amar as pessoas, acolher as pessoas, entender que as pessoas precisam do Senhor, precisam de nós, com carinho e amor. Então, ainda que nós tenhamos, queridos, a necessidade de olharmos e sim reavaliarmos, e o podcast que eu estava assistindo, ele começa com essa indignação desse pastor por uma religiosidade superficial e às vezes julgadora que existe entre os cristãos. E nesse quesito eu concordo com ele. Há uma indignação no coração dele por ver tantas coisas, tanta falta de amor, sendo que Cristo viveu o amor e nos mostrou o que é o amor. E eu concordo com ele, é verdade, a gente precisa pensar nisso. Mas é perfeitamente possível pensar nisso, refletir nisso, avaliar como estamos vivendo, sem nos afastarmos do projeto de Deus para a vida de todo aquele que se entrega ao Senhor. E nós precisamos entender isso e viver isso. O Cristo que nos alcançou é o Cristo que liberta, é o Cristo que muda. Ainda que eu não seja capaz de mudar, ainda que eu não seja capaz de fazer isso nem comigo, nem com ninguém, o Evangelho de Jesus pode fazer. E quando eu me entrego, quando eu me dedico ao Senhor, quando eu abro o meu coração para o Evangelho de Jesus, Ele vai fazer essa mudança, Ele vai trazer essa novidade de vida que todos nós devemos e precisamos viver. Deus abençoe você, que Deus lhe ajude a entender o contexto onde você vive, e a ser forte o suficiente para se livrar daquelas coisas que amarram você para uma vida distante daquilo que Deus quer. Porque o Espírito Santo de Deus nos dá força para essa nova vida. Porque o Espírito Santo de Deus nos dá força para a nova vida em Cristo Jesus. Eu queria que nós orássemos, que você fechasse seus olhos onde você está. Você olhasse para você, para a sua vida. E não há interesse meu nenhum aqui em apontar o dedo para alguém, em julgar alguém, mas olhar para mim primeiro. Como eu tenho amado a Cristo acima de todas as coisas e vivido com Ele, para Ele.
Deus querido, eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que assim como esta igreja, importante igreja em Éfeso, foi desafiada pelo apóstolo Paulo a olhar para aquilo que estava ao seu redor e se lembrar do que é a obra de Cristo, que nós também possamos fazer isso nesta noite. E a partir disso, Deus, avaliarmos como nós vivemos a nossa vida e nunca, Deus, nem hoje, nem nunca, nos adaptarmos, nos envolvermos, nos misturarmos no nosso coração a princípios que são pecaminosos. Ainda, Deus, que nós precisamos amar o pecador. Ainda, Deus, que esta é a forma como o Senhor olha para nós, porque não há ninguém aqui neste lugar, a começar em mim, Deus, que não seja um pecador. O Senhor conhece as minhas falhas, os meus pecados, e são muitos. E eu peço perdão por eles a cada dia, Deus, quando me levanto. E o Senhor sabe disso. E cada irmão e irmã que está aqui, Deus, também tem as suas dificuldades e precisa reconhecer, Deus, os seus defeitos, os seus pecados, pedir perdão ao Senhor. Que haja este desejo no nosso coração, para que, Deus, nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida, Deus, liberta no sangue de Jesus Cristo, uma nova vida. E, Pai, não permita que nós entristeçamos o Espírito Santo de Deus com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Livre-nos, Pai, no nome de Jesus, de atitudes que desagradam ao Senhor, que entristecem o Senhor. Que sejamos capazes, Deus, de, no dia a dia, em cada desafio que se colocar diante de nós, possamos nos lembrar do que a Tua palavra nos diz e nos instrui, para que, fortalecidos nela, orientados nela, nós possamos viver a nossa vida de forma a Te agradar. Obrigado, Deus, mais uma vez, por este culto, por este momento, onde juntos refletimos na Tua palavra. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos, que Deus nos abençoe grandemente na nossa vida cristã.